Boa noite, irmãos. Mais um culto de domingo. Hoje é dia 20 de 3 de 2022. Estamos aqui na Igreja de Interlagos, o culto da família, né? E para quem não me conhece, possa estar assistindo essa gravação. O meu nome é Hélio Piovesan, eu sou pastor desta igreja. Por enquanto nós nos reunimos apenas na internet, justamente por causa da pandemia. Quando a pandemia veio, nós tivemos que deixar o nosso salão, pequeno salão, e aí passamos a nos reunir remotamente. Vamos ver, quem sabe mais no futuro a gente possa, né, se reunir pessoalmente novamente. Alguns detalhes aí para você que chegou aqui, né, através do YouTube. Nós somos uma igreja evangélica, tá bom? Nós nos reunimos de domingo às 18 horas, terça-feira às 20 e quinzenalmente às quintas-feiras nós fazemos um estudo aprofundado da Bíblia. Nós temos um canal, um site chamado www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui no canto esquerdo você vai encontrar os nossos horários. E aqui em cima, no superior direito, vai ter um botãozinho ali ao vivo. Aí você dá uma olhada no horário. Se estiver naquele horário, você aperta no botão, você cai aqui nessa sala aqui, tá bom? E hoje, como o nosso culto ele é o culto da família, então o nosso objetivo aqui é aprender algumas coisas a respeito do Senhor Jesus, né? E o tema você viu, é Jesus, o bom pastor. Embora já se pregou muito, eu mesmo já preguei diversas vezes sobre esse texto, né, que fala de Jesus, o bom pastor. Nunca é demais a gente ouvir e entender aquilo que essa passagem na Bíblia nos revela. Então eu queria abrir ali em João capítulo 10, eu vou colocar aqui na minha Bíblia eletrônica, tá bom? E vou colocar para você acompanhar comigo. Espera só um minutinho que eu apertei algum botão errado aqui. Vamos ver, peraí. Mais um pouquinho aqui. Estou meio perdido, mas a gente se acha aqui. Pronto. Vamos lá. João capítulo 10, do 1 ao 21. Você é novo aqui, né? Essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela chama eSword. Né? Sword. Sword de espada. E o E deve ser de electronic. Tá bom? Eu estou usando a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão que a gente usa aqui na igreja, que nós gostamos muito, né? Tem outras versões, né? Várias outras. Ó, você pode ver aqui na parte de cima, ó, essas que tem o maisinho assim, ó, significa que ela tem o grego ou o hebraico junto, tá? Ele tem o que a gente chama de o dicionário Strongs, ou seja, é um dicionário mundialmente famoso, onde você tem todas as palavras da Bíblia ali dentro e o seu significado. Muito bem, então vamos lá. Eu sou o bom pastor, né? Que é o que diz o título ali. Então, vamos começar aqui. Capítulo 10, verso 1 ao 21. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Olha, esse versículo é extremamente revelador, né, Eliette? Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos diziam: tem demônio e está fora de si. Por que os ouvis? Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então tá aí. É um texto profundamente revelador sobre o caráter de Cristo, não é? Ou seja, nós temos aí diversas dicas de quem é o Senhor Jesus, não é? O que ele é capaz de fazer. Nós poderíamos ficar aqui horas analisando esse texto. A gente poderia ficar aqui muito tempo tentando entender esse texto, né? Olha só que interessante. O Senhor Jesus, ele fala assim, ó: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos. Todos. Quem será que veio antes de Cristo? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Quem é que veio antes do Senhor Jesus? Vamos voltar lá no texto. Eu fico com essa dúvida aí. Aqui, ó. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Então fica aí essa pergunta, né? Uma pergunta bastante interessante. Aí depois, ele usa aqui um termo também muito interessante, né? Que ele fala assim, quer ver? Aqui, ó, o verso 4. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então tá aqui, ó, conhecer a voz do pastor. Eu diria que é fundamental que nós, meus irmãos, tenhamos este empenho de conhecer a voz do pastor, né? E esse pastor se chama Jesus Cristo, né?
Existem vários outros versículos em que o próprio Jesus fala assim, olha, muitos virão, né? E dirão, olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali, né? Então toma cuidado porque o caráter de Cristo está descrito na Bíblia, apenas na Bíblia. A gente conhece o caráter de Jesus, nós conhecemos a pessoa, a figura de Jesus, pelo que nós temos estudado na Bíblia. Né? Então, nós precisamos lembrar desse detalhe. Como é que eu sei quem é Jesus Cristo? Né? Eu sei quem é Jesus porque esse Jesus ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de ser. E nós sabemos como é esse Jesus. Ele não é um Jesus misturado. Existem vários Jesus por aí, né? Tem o Jesus da igreja A, da igreja B, da igreja C. Tem vários. Prega-se que Jesus da igreja A é desse jeito, da igreja B é daquele jeito, da igreja C. Hoje eu ouvi uma frase que me deixou bastante perplexo e preocupado. Deixa eu voltar aqui. Eu ouvi da boca de um pastor, ele dizendo assim, o melhor de Deus está por vir. Olha o engano desta frase, o melhor de Deus não está por vir. Ele já veio. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo. Percebe? Aquele que está em Cristo está assentado em lugares celestiais. É o que diz a Bíblia. Aquele que está em Cristo, ele começou a vida eterna no seu batismo. Aquele que está em Cristo já vive a vida eterna. A única coisa que nós temos a mais é esse corpo em que o tempo pesa. Os anos passam e a gente envelhece. As doenças vêm. Então, o melhor de Deus não está por vir. Nós já estamos na vida eterna. Nós já estamos no melhor de Deus. Nós já estamos com Cristo em regiões celestiais. E basta agora, eu como pastor, nós da liderança da igreja, precisamos orientar você a ouvir adequadamente a voz do Senhor Jesus. Sem interesse, sem política, sem vontade própria. Esse é o objetivo de uma igreja. O objetivo de uma igreja é levar as suas ovelhas ao conhecimento da voz do pastor que se chama Jesus Cristo. Esse pastor que se chama Jesus Cristo, é ele que nós precisamos ouvir e reconhecer. Quantos versículos tem? Olha, a Eliette leu agora há pouco mesmo, no capítulo de 2 Timóteo. Eu vou abrir lá, só para você ver. Né? Lá em 2 Timóteo, vou botar meu óculos aqui, senão eu não enxergo. Então, ela leu agora há pouco. Quer ver? Foi 2 Timóteo capítulo 4. Né? Muito bom. Olha lá. Ó. Verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por que não suportarão a sã doutrina? O que é a sã doutrina? A sã doutrina é a palavra de Jesus. Ou seja, vai chegar um tempo que nós não ouviremos a voz do pastor, ou se ouvirmos, não a reconheceremos. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Eu amo esse versículo aqui, amo. Porque o que é uma fábula?
eu pergunto para vocês, sabe o que é uma fábula? Pega um pouquinho de água para mim, mano. Obrigado. O que vem a ser uma fábula? Uma fábula, eu vou mostrar para você o que é uma fábula. Hoje em dia, nós vivemos numa época onde tem muitos filmes e muitas histórias. Por exemplo, aí na década de 2000, na década de 2010, né, teve muito essa história aí de filmes com elfos. Obrigado, Zuna. Filmes com elfos. É fábula. Fábula mesmo. Por exemplo, Virgem Maria que subiu aos céus. A Bíblia não trata desse assunto. A Virgem Maria não subiu ao céu. Ela está aguardando a ressurreição como todos. Todos estão. Ninguém foi para o céu ainda. Um ou dois lá no Velho Testamento fala um pouquinho disso. Tá? Mas o céu, o reino de Deus, todos estão aguardando. O único que subiu, que está sentado à destra do Pai, é Jesus. O resto está todo mundo esperando a ressurreição. E as pessoas ficam contando fábulas, acreditando. Quantas vezes nós não falamos assim para os nossos filhos, nossos pequenos, olha, o vovô morreu, mas ele está lá no céu com Jesus. A gente fala isso para consolo das crianças, e isso acabou se tornando uma verdade. Não está, irmãos. Nós vamos nos encontrar na ressurreição. Quantas vezes eu falei isso? A intenção do diabo é fazer com que você não ouça a voz de Cristo, o bom pastor. E Jesus deixa uma mensagem clara para que a gente não seja enganado. Nós não podemos nos enganar. Percebe? E é o que mais acontece hoje em dia. Aí você assiste uma novela que tem um espírito, que tem, sabe, reencarnação, que tem, vamos consultar, sei lá, um espírito, a avó, o bisavô, não é? Ou então vamos consultar os elfos, os duendes, como prega a religião celta. Isso é tão sério que Jesus, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é tão sério, mas é tão sério que ele previu isso. Ele falou, ó, vai chegar, as pessoas vão estar tão contaminadas que elas param de ouvir a verdade para ouvir fábulas e crer nas fábulas. Mas ele fala lá, ó, mas tu, ser sóbrio. Em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Sobriedade significa aceitar aquilo que Jesus nos propôs, o caminho que Jesus nos propõe. Isso é ser sóbrio. Isso é entender. Então, queridos, aprenda a ouvir a voz do teu pastor, que é Jesus Cristo. Ele deixou claro aquilo, a maneira como nós devemos crer. Percebe? Nós precisamos crer corretamente. Eu já falei isso diversas vezes aqui para você. Para de acreditar em coisas que não são verdadeiras, que não são bíblicas, que não estão na palavra. Para de acreditar em coisas que vão te levar ao endurecimento do teu coração. Essas coisas que a gente ouve por aí endurece os nossos corações. Endurece o coração daquele ao qual crê, os sóbrios. Nós somos pessoas que queremos ver o que está escrito na palavra.
Nós queremos entender a personalidade de Cristo. O que Jesus nos ensinou e os apóstolos nos ensinaram não é fábula. Deu para entender, irmãos? Não pense você que o cristianismo é uma fábula. É uma religião. O cristianismo não tem nada a ver com religião. Eu já expliquei isso para vocês aqui diversas vezes. Bom, eu poderia falar um monte aqui para vocês, né? Sobre essas questões de ouvirmos, né, corretamente, né? Ouvirmos o bom pastor. E eu fico me perguntando quando Jesus fala assim, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Como é difícil aceitar essa palavra. Meu Deus do céu. Como é difícil aceitar que Jesus falou assim, tudo que aconteceu antes de mim não tem nada a ver comigo. Você está entendendo, meu irmão? Então não vá buscar lá, no judaísmo, explicações para a sua vida espiritual. Não faça isso. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. A gente só sabe do judaísmo porque Jesus foi prometido e ele veio pelo judaísmo. Mas a nossa maneira de crer nas coisas de Deus não tem nada a ver com o judaísmo. Jesus nos ensinou, para você ter uma ideia. Primeiro, lá no judaísmo não tem ressurreição. Não tem. Tanto é que Salomão, quando escreve lá o livro das sabedorias dele, lá, ele fala assim, o que é o homem? Ele volta, é diferente do animal, não tem nenhuma diferença, ele volta para o pó. Ou seja, o homem nasce, vive, né? E ele fala assim, ó, aproveita a vida, aproveita. Não é assim que Salomão fala? Vai lá, aproveita a sua vida, é assim. Então, não temos nada a ver com o cristianismo. Paulo, por exemplo, rejeitou o judaísmo dele. Paulo rejeitou, ele falou assim, eu considero tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz como esterco, como escória. Então aprenda a ouvir a voz do seu pastor, que se chama Jesus Cristo. Você quer ver? Os Gálatas erraram, eles transtornaram o evangelho de Cristo e foram considerados como anátemas. Lá no capítulo 1, verso 6, ele fala, eu estou surpreso de ver como vocês passaram do evangelho que eu ensinei para um outro evangelho. Isso é fábula. Os Gálatas não estavam ouvindo a voz do pastor. O próprio Pedro teve que ser repreendido por Paulo. Para de ensinar que a circuncisão leva ao reino de Deus. Não tem nada a ver, Pedro. Não precisa circuncidar. O Senhor Jesus não prometeu o reino de Deus pela circuncisão. Ele prometeu o reino de Deus pelo batismo e pela fé. Para de pregar isso, Pedro. Está errado o que está fazendo. Aí os coríntios receberam lá a palavra de Paulo, Paulo passou por Coríntios, pregou a palavra e tal, e não sei o que, saiu de lá pronto. Todo mundo achou que a vida era um mundanismo só. E ficou intriga daqui, intriga dali. Não entenderam o que era a voz do pastor. Até na Santa Ceia. Os caras faziam festa de arromba, de beber, de ficar bêbado e cair pelos cantos.
e comer pra caramba. Paulo foi lá e ó, pau! Vocês não estão ouvindo a voz do seu pastor. Eu fico assim, perplexo, porque se você pegar a teologia tradicional, ela faz coisas que até Deus duvida, meu. Ela distorce tanto o evangelho, faz sabe, cada estripulia no evangelho, naquilo que está escrito na Bíblia, que até Deus duvida. E aí, sabe o que acontece? A teologia fica colocando barulho no ouvido das ovelhas de Jesus. E aí, quando Jesus falar, elas vão ter dificuldade para elas ouvirem. Aprenda a ouvir a voz do seu pastor, que se chama Jesus Cristo. Vou ler aqui para você, vou mostrar. Vou mostrar aqui uma coisa bem legal, quer ver? Às vezes eu me perco aqui nesse teclado aqui, que eu sou meio tosco. Então vamos lá, aqui. Quer ver, ó? As pessoas não param para pensar nisso aqui, ó. Gálatas 1, verso 6. Maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Mas por que as pessoas passam da graça de Cristo para outro evangelho? Por quê? Por que isso acontece? Porque o ser humano, ele não dá muito, ele não entende muito o que é fé, percebe? Ele precisa botar a mão ali para crer, ele precisa pôr a mão numa estátua, ele precisa pôr a mão em alguma coisa e falar, eu creio nisso aqui. Ele precisa ver uma imagem, percebe? Ele precisa tocar numa imagem, ele tem que pagar para a igreja o dízimo, para ele crer no Senhor Jesus. É assim que funciona. O ser humano funciona desse jeito. E a gente tem que acreditar que Jesus não quer nada disso. Você não tem que pagar dízimo para você ser de Jesus. Você não tem que botar a mão numa estátua, numa relíquia, em alguma coisa. Não! É só crença. É só fé. Espera só um minutinho aqui, irmãos. Não precisa de outra coisa que não seja fé. Mais nada. A gente fica aí. Não, olha, você viu aquele pastor? Ele ora e prega todo mundo na parede. E as pessoas tentam sair da parede e não saem. Olha, aquele outro chacoalha o paletó e aquele monte de gente cai. Ou aquele outro vai lá, ora e começa a nascer dente de ouro na boca de todo mundo. Olha, aquele outro pastor lá, ele sangrou e o sangue dele está naquele lençol. Vamos passar por baixo do lençol para ser curado. Meu Deus do céu. Quanta fábula. Quanta fábula. Não, porque apareceu uma estátua no rio e essa estátua que não sei o quê, os pescadores acharam lá no rio que essa estátua da Virgem Maria. Fábula. Fábula. Meu Deus do céu. O qual não é outro evangelho, mas há alguns de vós que inquietam
Alô? O som tá baixo, Hélio. O som tá baixo? Tá. Que interrompeu, agora voltou baixo o som. É, eu acho que a internet aqui caiu, mas acho que agora vai voltar. Agora melhorou. Melhorou, né? Então tá bom. Eu acho que caiu a internet aqui. Mas amém. Glória a Jesus. Irmãos, você tem dúvida de que é filho de Deus? Você tem dúvida que você realmente é filho? Às vezes a gente fica com aquela dúvida, né? Será que eu sou realmente filho de Deus? Você sabe o que garante que você seja filho de Deus? Tem um monte de gente que fala, eu preciso me apropriar de não sei o quê, porque eu tenho que isso e aquilo. Não, irmãos, você já é. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Nova criatura, você já é nova criatura, você creu, você teve fé, você foi lá, você se batizou. Eventualmente você comete um erro aqui, outro ali, mas a graça é abundante. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça, o perdão. Não tem essa, sabe, irmãos? Você é de Jesus. Eu não tenho dúvidas. Você creu em Cristo? Creu. Você batizou? Batizei. Você continua amando a palavra? Continuo. Mas de vez em quando eu cometo uns erros, pastor. De vez em quando eu cometo umas besteiras. Mas não tem problema. É natural do ser humano. Você está aprendendo. Não tem essa de que, porque eu cometi um pecado, um erro, ou fiz uma mentira, ou fiz uma besteira na minha vida, é que eu perdi. Não! Você está aprendendo com Cristo. Você está com Cristo, aprendendo, evoluindo. Você está buscando a perfeição. Você não é perfeito. Então você é de Jesus. O que você não pode deixar é de entender a voz do pastor. Porque vai chegar um momento que o teu pastor, que se chama Jesus Cristo, vai te chamar e você não vai reconhecer. Então se acostume com o evangelho de Cristo. Se acostume com a voz do Senhor. Se acostume com aquilo que foi pregado, com a sã doutrina, doutrina que foi dada por Cristo e foi dada pelos apóstolos. Este é o jeito correto de você crer. Você está entendendo? Ele vai te chamar, ele vai falar e você precisa ouvir. Por isso que em muitos versículos, principalmente lá em Mateus 26, 27, ele fala assim, vai aparecer muitos que dirão, olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali. Cuidado! Acho que é 26 ou 27, não é, Eliette? Onde que ele fala isso? Me ajuda aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é antes. Acha aí para mim, Eliette. Aqui, ó. Olha aqui, ó, no 24. Olha, vamos ler aqui um pedacinho do 24 para você ver. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Nem em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Como é que você pode ser enganado? Me fala. Qual é o jeito que se engana alguém? Eu já falei isso tantas vezes aqui. Tantas vezes eu já avisei para vocês. Como é que o engano acontece quando a gente não sabe? Quando a gente não conhece?
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. E assim vai. Então, meus irmãos, ou você ouve a voz do seu pastor. Não é uma questão de ser filho ou não ser filho. Você já é. Você já creu. Você creu em Cristo, aceitou a obra de Cristo, aceitou que Jesus foi na cruz para te salvar. Você batizou. Então o problema agora não é ser filho, porque filho você já é. O problema é você não ouvir a voz do pastor. Essa é a questão. Acautelai-vos. Toma cuidado de que ninguém vos engane. Então comece a ouvir a voz do seu pastor. Começa a olhar para aquilo que realmente interessa no cristianismo. Para de ir atrás de coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Para de acreditar em coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Você está entendendo, irmão? Para de ouvir fábulas. Esse texto que nós lemos lá de João, capítulo 10, verso 21, vou voltar lá para a gente só fazer mais algumas observações para que você entenda o que eu estou falando. Então, João, capítulo 10, né? Ele fala assim, bom, vamos imaginar aqui como é que é um aprisco. Um aprisco é como se fosse um curral, né? Um curral é onde, para quem nunca viu, nunca foi numa fazenda, é assim. Você tem o pasto e lá, em algum lugar ali daquele pasto, normalmente perto da onde moram as pessoas, fica assim uma espécie de galpão. Um galpão todo coberto. E esse galpão é que a gente chama de curral, ou seja, é onde o boi, a vaquinha, todos eles voltam para lá para dormir à noite. À noite elas voltam, naturalmente, elas voltam para esse curral. E aí elas ficam lá. Aí quando você tem, por exemplo, uma vaca com um bezerro pequenininho, né, o capataz lá, a pessoa que trabalha lá, ela vai lá e separa, coloca esses bezerrinhos num apartado, assim, numa espécie de um curralzinho pequeno, para que ele não fique no meio das vacas, senão ele pode sofrer se machucar ali no meio de um boi, de uma vaca ali, levar um chute, alguma coisa. De manhã cedinho, lá 3 horas, 4 horas da manhã, o trabalhador vai lá e solta esses bezerrinhos e eles vão até as suas mamães, né? E ali ele começa a mamar. Aí ele toma aquele primeiro leite, e depois vem o rapaz lá para tirar o restante do leite da vaca. É assim que funciona. Então, o curral, na realidade, é um galpão, um cercado, onde as ovelhas e as vacas ficam ali durante a noite, né? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É muito engraçado isso. Meu pai tinha uma fazenda e lá tinha as vacas, né? E o rapaz que cuidava lá, ele chamava, elas vinham pertinho dele, ele sabia o nome das vaquinhas. Tinham muitas vacas, lá umas 70, 80 vacas mais ou menos. E ele falava, fulana, vem cá, Beltrana, vem cá. E elas vinham. Percebe? Era muito engraçado, né? Eu adorava, né? Aquele cheiro, o cheiro da vaca, aquele cheiro do curral, é uma delícia, é um cheiro maravilhoso, né? Então, esse é o pastor
é a pessoa que pastoreia ali, né? As vaquinhas, as ovelhas, né? A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A Rosana lembra disso, né, Rosana? Era tão interessante isso, não é? A gente gostava tanto de ver. Era uma delícia isso, né? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. E era assim mesmo. Se eu chegasse lá, eu era um estranho. Eu gostava, né? Eu curtia aquele ambiente, né? Ia lá e tal. Mas não era. As vacas não vinham atrás de mim, ia atrás do seu Laurindo que morava lá. Não era o seu Laurindo, era o seu Laurindo. Era o Laurindo que morava lá e cuidava das vaquinhas e tudo mais. Né? Então, irmãos, eu quero rodar aqui, e eu já falei isso diversas vezes, mas eu quero falar mais uma, né? Tem uma mensagem nesse texto que nos remete a um lugar bonito, a um campo cheio de vida, onde o pastor leva as suas ovelhas, os seus animais para pastagens, para se alimentar, né? Essa visão, ela tem um significado, ou melhor, esse contexto onde está escrito, né, capítulo 10, ele tem uma coisa muito explorada nesse texto, que é a dúvida. Aqui Jesus está falando assim, cuidado com a dúvida. Cuidado, toma cuidado para você não ouvir a voz de alguém que é mercenário, que é ladrão e salteador. Percebe? E aqui ele usa as diversas metáforas, né? Ele fala assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a vida, né? Ele morreu por nós. Aí no 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Olha aqui, ó, Jesus está chamando você para conhecê-lo. Você tem que conhecer a Cristo. Você tem que conhecer para que não haja dúvida quando ele voltar. Ai, pastor, mas como é que eu faço para conhecer a Cristo? Está tudo escrito aqui. Eu, como pastor, eu tenho que trazer essa mensagem para você. Eu tenho que te ensinar quem é Jesus Cristo. Cuidado com esse monte de gente que tem aí fora, falando asneiras, como essa que eu acabei de contar para vocês. O melhor de Deus está por vir. Está por vir uma vírgula. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que Jesus Cristo. Glória a Jesus. A nossa atitude natural é de rebelião. O homem vive naturalmente para se rebelar. Por isso que é importante você ouvir a voz do seu pastor. Por quê? Porque quem ouve, quem está acostumado com a voz de Cristo, quem está acostumado com a palavra, quem está acostumado com aquilo que ouve da palavra, não se rebela, não se revolta. Percebe? Aquele que ama a Cristo, eu vou voltar aqui, vou interromper para você me ver aqui. Aquele que ama a Cristo, ele é dependente de Cristo. E essa questão de sermos dependentes de Cristo é uma posição mental. É o jeito que nós colocamos a nossa vida, que nós pensamos, é o jeito de pensarmos. Percebe? O diabo ele é tão inteligente nesse aspecto que ele faz o seguinte,
ele traz problemas para a sua vida, pequenos problemas, desabores, doenças, dores, cansaços. É isso que o diabo faz. O diabo faz isso. Ele fica trazendo um probleminha outro, um probleminha aqui, é o seu vizinho que faz muito barulho, percebe? Ah, é o seu carro que quebrou, é o seu dinheiro que não está dando direito. Sabe, o diabo vai fazendo isso, ele vai minando. Esse mundo jaz no maligno, é dele. É dele, é do diabo isso aqui. Então ele fica minando a sua vida, te dá uma dor aqui, dá uma doencinha ali, dá uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um problema de vista, uma dor de dente, uma dor de barriga, um problema nos rins. Percebe? É um joelho que dói, é um pé que tem uma unha encravada, é um isso, é um aquilo. É assim que o diabo faz. Ele tem essa intenção de minar a sua crença em Jesus. O diabo ele quer que você pare de crer em Cristo. Você está entendendo? O diabo quer que você resolva os problemas que ele te apresenta. O diabo quer que você seja autossuficiente, que você não dependa de Deus. Percebe? Não, tem que resolver esse problema aqui, vou resolver, não preciso de Deus para me ajudar a resolver isso aqui, não. Sabe, é aquele sujeito que tem um negócio e fala assim, negócio, negócio, religião à parte. É assim. É aquele sujeito que vai na igreja, ama os irmãos ali na hora do culto, mas na hora de fazer negócio, tira proveito do irmão. Esse é o pensamento de Satanás. Esse é o jeito que Satanás colocou para a gente viver aqui na Terra. Percebe? Então, meu irmãozinho, ouvir a voz do Senhor Jesus é revestirmos de Cristo, é nos revestirmos de Cristo. Percebe? Quando a gente se reveste de Cristo, você quer ver uma coisa que endurece o coração do ser humano? Endurece mesmo, viu? Isso aí deixa a pessoa, coração duro, endurece mesmo. É a questão da grana, do dinheiro. Percebe? O dinheiro, o pecado o pecado, como é que fala quando você retém o dinheiro? Como é que fala, Rosana? Avareza. Avareza, isso. Obrigado, Eliette, avareza. Pecado da avareza é uma coisa que endurece o coração. Por quê? Porque quando a gente tem avareza, ou seja, a gente quer reter, né? Ah, eu vou reter, eu preciso guardar, eu tal, e contas moedinha ali, e não sei o quê. Não estou dizendo assim da pessoa que precisa contar as moedinhas porque tem pouco dinheiro e precisa dar conta das situações que vive, etc. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele que retém mesmo. Não é? O cara que segura o dinheiro, fala, não, não vou. Isso apodrece o coração humano. A avareza é que nem idolatria. A Bíblia mesmo diz isso. Né? Então, meus irmãos, para que a gente possa ouvir a voz, né, do pastor, nós precisamos buscar de todos os recursos dentro do Evangelho, tudo aquilo que o Evangelho nos ensinou, todas as coisas que Jesus nos ensinou, a sã doutrina, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, tem que estar aqui, na nossa cabeça. Tem que fazer parte das nossas ações, parte do nosso dia a dia, parte do meu pensamento, parte daquilo que eu sou. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Agora eu vivo pela fé. Isso é ouvir. Percebe? Ouvir a voz do pastor. E toda vez que a gente é autossuficiente, que a gente é dono de si mesmo, toda vez que a gente parte para esse caminho da nossa vida, a gente perde a possibilidade de ouvir bem a voz do Senhor Jesus. Né? Abra lá em Romanos 8. Vamos abrir lá em Romanos 8, que eu quero ler para vocês um texto interessante. Romanos 8. Olha que interessante o que ele fala aqui. Ele dá algumas dicas para a gente aqui sobre essa questão da dependência, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então tá aí. Nós precisamos depender totalmente de Deus. Então, meus queridos, a porta para a gente entrar nesse mundo é o arrependimento. Né? Se a gente quer ouvir a voz de Cristo, então nós devemos abandonar a nossa autossuficiência. Nós precisamos ser dependentes de Cristo. E aqui eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês, porque eu já estou quase terminando. O arrependimento produz amolecimento de coração. Aquele que consegue se arrepender amolece o seu coração. Muda o seu comportamento. Ele começa a ser sensível à palavra de Cristo. O arrependimento nos faz mais sensíveis a Deus. Arrependa-se do seu pecado. Mas, pastor, eu peco de novo. Arrependa-se sempre. Toda vez que você errar, vai lá e se arrependa diante de Deus. E peça para Deus, me ajuda, eu preciso vencer esse pecado, eu preciso vencer isso aqui, eu quero mudar o meu comportamento. E o Espírito Santo pode fazer isso em nós, basta a gente se dispor, né? Então, olha, eu vou dar mais uma dica aqui para você antes de eu terminar. Não se esqueça que o mercenário, ele se aproveita do que é superficial. Não seja superficial para Deus. Seja profundo.
sentimento de arrependimento superficial não vale nada. Seja profundo no seu, sabe? Condoa-se pelo que você fez. O diabo está observando e procurando brechas para que possa ser o pastor mercenário. Cuidado, irmãos. Se o diabo é o pai da mentira, então ele pode muito bem se passar como um bom pastor, né? Nunca se esqueça dessa frase. O diabo, ele é bom na mentira. Ele é bom mesmo. O cabra é fera na mentira. E se você não estiver preparado, ele vai mentir e você vai cair. E nem um patinho. Né? Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Para que a gente não seja enganado. Porque quem é íntimo do Espírito Santo conhece a voz de Cristo. Lembra lá em João que ele fala assim, né? Que o Consolador, ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o bom pastor, ele disponibiliza o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é? E chega de poesia, chega de fantasia. Para com isso. Para com essa ideia de acreditar em coisas que não são da sã doutrina. Começa por aí. Começa se arrependendo e começa amolecendo o seu coração. Quer começar a amolecer o coração? Começa a dar dinheiro para a igreja. Mas não porque o pastor pede, não porque você sabe que tem gente na igreja que precisa. Faça isso. Isso amolece o coração. Ah, mas vai faltar de um lado, então não dá. Se vai faltar, não dá. É assim que funciona. Começa a destinar. Se você tem dinheiro e está com o coração endurecido, fala assim, olha, pastor, manda esse dinheiro para fulano de tal que Deus está me mandando fazer isso. Faça isso. Não estou pedindo para aqueles que não têm. Não estou falando para aqueles que não têm dinheiro. Começa a orar pelo seu irmão. Começa a orar pela igreja. Começa a buscar o Espírito Santo. Aí sabe o que vai acontecer? A hora que o diabo vier falar no seu ouvido, você vai falar, você não é bom pastor. Você é um mercenário que quer se passar por bom pastor. É assim que funciona, irmãos. É desse jeito. Amém? Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre Jesus Cristo, o bom pastor. Eu queria que você, durante a semana, você lesse mais esse capítulo 10 de João. Tenta entender profundamente. Tem mistérios profundos ali, coisas lindas. Aqui eu quis falar mais sobre essa questão de ouvir mesmo, sabe? De ser enganado e tal. Mas tem coisas ali fantásticas, que você pode extrair maravilhas do que está escrito ali naquele texto. Faça isso, faça esse exercício. Pega lá a sua Bíblia, durante a semana, para ali uns 20 minutos e começa a ler e começa a extrair, tentar extrair dali as coisas que estão escritas, porque são maravilhosas. Tá bom? Então fecha seus olhos, eu vou orar por você. Jesus querido, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa metáfora do bom pastor, Jesus, que nos faz raciocinar, pensar sobre a tua obra, sobre o teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que ouviu, ou cada um que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor atinja os corações, que o Senhor fale mesmo e opere o teu bem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eliette, é com você, só vou dar pausa aqui na gravação.